O ChatGPT se tornou uma das ferramentas mais populares do planeta, né? Mas o que as pessoas estão realmente fazendo com ele no dia a dia? Pois é, uma nova pesquisa mergulhou em milhões de conversas para descobrir a verdade. E olha, os resultados são bem surpreendentes. Vamos dar uma olhada nisso. Olha só esse número, 700 milhões. Para a gente ter uma noção do que isso significa, em meados de 2025, o ChatGPT já tinha mais de 700 milhões de pessoas usando toda semana. Isso é tipo quase 10% de toda a população adulta do planeta. A velocidade com que essa tecnologia foi adotada é uma coisa que a gente nunca viu antes. Então, com bilhões de mensagens sendo trocadas todo o santo dia, a grande questão é o que todo mundo está de fato fazendo com essa ferramenta. Para responder isso, um estudo super detalhado analisou milhões dessas conversas. E as conclusões, como a gente vai ver agora, são... bem, digamos que não são nada óbvias. Ok, vamos mergulhar nisso. Trabalho, lazer e uma surpresa. A primeira grande pista, o primeiro achado do estudo, já aparece quando a gente separa o uso da ferramenta no trabalho e na vida pessoal. E só essa resposta já derruba um mito gigantesco. E o mito é esse aqui. Ao contrário do que muita gente pensa, que a IA é basicamente uma ferramenta de produtividade para a empresa, a realidade é a outra. Olha só, quase 3/4 de todo o uso do ChatGPT é para coisas pessoais, que não tem nada a ver com o trabalho. E essa tendência para o lado pessoal está só aumentando. E rápido. A fatia de uso não profissional pulou de 53% para mais de 70% em um ano só. O que isso quer dizer? Que conforme as pessoas se acostumam com a IA, elas começam a usar para tudo na vida, sabe? Bem além do escritório. Beleza. Os 3 usos principais. Se a maior parte do uso não é para trabalho, então, para quê? Quais são os usos que dominam? A resposta está aqui nos 3 grandes. A investigação descobriu que quase 80% de tudo que as pessoas fazem com a ferramenta se encaixa em 3 categorias: orientação prática, escrita e busca por informação. Bora entender o que é cada uma delas. O principal uso disparado é o que o estudo chamou de orientação prática. Pensa assim, é sobre pedir conselhos personalizados. Sabe, dicas de como fazer alguma coisa, ajuda para estudar ou até para ter ideias novas, fazer um brainstorming. É como pedir um plano de treino para uma maratona que seja feito só para uma pessoa e não pegar uma informação genérica qualquer na internet. Depois, empatados em segundo lugar, vem escrita e busca por informação. Isso aqui cobre, tudo, desde ajudar a escrever um e-mail até simplesmente procurar um fato específico. E tem um detalhe interessante sobre a escrita. No trabalho, que é onde ela mais aparece, a maioria das pessoas, tipo 2/3, usa a IA para editar ou melhorar um texto que já existe, e não tanto para criar algo do zero. Agora, olha que interessante o que é surpreendentemente impopular. Aqui está um dos dados mais reveladores do estudo. Apesar de todo o barulho que a gente vê na mídia sobre IA revolucionando a programação ou sobre pessoas usando a ferramenta como companhia, os números mostram o contrário. O uso para programar é bem baixo e para companheirismo ou roleplay, menor ainda. Essas narrativas famosas, pelo menos por enquanto, não batem com a realidade do uso em massa. Vamos para a próxima parte. Perguntar versus fazer. Porque talvez a descoberta mais importante desse estudo todo não seja o que as pessoas fazem, mas sim como elas estão interagindo com a IA para tirar valor disso. Para entender essa interação, os pesquisadores criaram um modelo muito poderoso. Eles dividiram o uso em 2 ideias principais: perguntar e fazer. Perguntar é quando se busca informação, um conselho para tomar uma decisão. É a IA como um copiloto para a mente. Já fazer é quando se pede um resultado específico, uma tarefa pronta, aí a IA vira um colega de trabalho para as mãos. Basicamente, a pergunta é: as pessoas estão pedindo ajuda para pensar ou pedindo para que algo seja feito? E o resultado dessa divisão é este aqui. No geral, o placar é bem apertado, mas as pessoas tendem um pouco mais a perguntar do que a fazer. Ou seja, é um pouco mais comum usar o ChatGPT como um parceiro para ajudar a pensar, um tipo de conselheiro, do que como uma ferramenta para executar uma tarefa diretamente. Ok, vamos traçar agora um retrato do usuário. Afinal, quem são essas centenas de milhões de pessoas e como esse perfil está mudando com o tempo? Uma das mudanças mais impressionantes é a questão de gênero. Se a gente voltar para o início de 2023, cerca de 80% dos usuários tinham nomes tipicamente masculinos. Era um clube do bolinha. Agora, avança para meados de 2025. Essa diferença praticamente sumiu. Chegou a uma paridade quase total, com até um pouquinho mais de usuários com nomes femininos. Uma virada impressionante. Olhando para a idade e o alcance global, a gente vê 2 coisas. Primeiro,
A base de usuários ainda é bem jovem, sim. Quase metade das mensagens de adultos vem de pessoas com menos de 26 anos. Mas, e isso é muito importante, o crescimento mais rápido na adoção não está vindo dos países ricos. Está vindo de países de baixa e média renda. Isso é um sinal claro de que a IA está se democratizando, se tornando uma ferramenta de alcance global de verdade. Certo, chegamos na parte final, o valor real da IA. Agora a gente vai juntar todas essas peças do quebra-cabeça para entender, no fim das contas, qual é o verdadeiro valor econômico que essa tecnologia está trazendo. E é aqui que tudo faz sentido. A pesquisa encontrou uma ligação muito clara. No ambiente de trabalho, quanto mais complexo é o emprego de alguém, um emprego que exige muito conhecimento, mais essa pessoa tende a usar o ChatGPT para perguntar e não para fazer. Em outras palavras, elas usam a IA como um conselheiro para ajudar a tomar decisões e não só para automatizar uma tarefa. E essa citação dos próprios pesquisadores resume tudo de forma brilhante. Eles dizem que o ChatGPT provavelmente melhora a produção do trabalhador ao fornecer apoio à decisão, servindo não apenas como um colega de trabalho que produz resultados, mas como um copiloto que dá conselhos e melhora a resolução de problemas humana. Quer dizer, a principal conclusão do estudo é essa. O maior valor não é só automatizar tarefas que a gente já sabe fazer. E isso nos deixa com uma pergunta fundamental para refletir. Se o maior valor da IA está em nos ajudar a pensar melhor, a tomar decisões mais inteligentes, como isso vai mudar o mundo? O que essa pesquisa sugere, no fim das contas, é que os maiores impactos da inteligência artificial talvez não venham do trabalho que ela faz no nosso lugar, mas sim do pensamento que ela nos ajuda a aprimorar.